Bom, na aula de hoje a gente vai estudar a unidade 5, página 181, a atividade que vai ficar, que é o gênero textual poema. E lembrando que essa nossa aula é uma aula de redação. O assunto da aula, o texto poético. A aula para o ensino fundamental 2. Então vamos lá. De poeta e de louco, todos temos um pouco. Aqui há poesia, num gesto de carinho. Então vamos ler aqui a fala do balão. Dorme, dorme, meu menino, foi-se o sol, nasceu a lua. Qual será o teu destino? Que sorte será a sua? Então essa é uma canção de Niná, que a mãe está cantando para o bebê, e que ela também não deixa de ser uma poesia, tem uma linguagem poética. E aqui a gente tem, na beleza de uma imagem, nós temos aqui a imagem de uma floresta, assim como a poesia, a linguagem literária também tem a sua beleza e também transmite, né, uma imagem, né? Na poesia você está lendo e você está imaginando na sua mente a imagem daquilo que você leu. Numa declaração de amor, nós temos o garoto declarando para a menina. Numa canção, então em todos esses lugares a gente encontra a linguagem poética, em músicas, canções, declarações de amor. Então, afinal, o que é a poesia? É um gênero literário em que podemos jogar com os sons, brincar com as palavras, é um misto de oração e de feitiço, sem qualquer compromisso. Ouve-o atentamente, de coração lavado, poderás decorá-lo e rezá-lo, ao deitar, ao levantar, ou nas restantes horas de tristeza, na segura certeza de que o mal não te faz e pode acontecer que te dê paz, que é uma poesia do Miguel Torga. E a imagem também faz parte da poesia, porque uma poesia ela também pode ser visual. O texto poético. Temos agora aqui a seção Saber Mais. Sempre que eu falar em verso, é uma das linhas do poema. Então, na poesia, quando a gente fala verso, a gente está falando de uma linha. E quando a gente fala de estrofe, nós estamos falando do conjunto de versos, ou seja, de um parágrafo. Rima é a correspondência de sons nas sílabas finais dos versos, ou seja, as palavras rimando. Ritmo é a musicalidade que torna o poema mais expressivo. Tu podes ser poeta. Nós temos aqui, ó, sonha, inventa, brinca, joga, escuta as palavras e escrevas. Ou seja, todos nós podemos sim fazer uma poesia. Ao brincar com a poesia, podes produzir também uma poesia visual. Olha, essa aqui que vocês estão vendo, várias letras R's, né? Um círculo aí ó, aparecendo, um sol. É também uma poesia. Então, a poesia ela também pode ser uma poesia visual. Poesia essa que a gente também chama de poesia concreta. Um acróstico. Um acróstico, nós temos aqui, ó, abraço, muito, intenso, grande e amizade. Aqui é um modelo de poesia que se chama acróstico, onde a primeira letra de cada verso forma uma palavra. No caso aí, ela forma uma palavra amiga. Palavra pega palavra. Ontem fui à escola. Na escola fiz um poema à minha mãe. Mãe, tu és linda. Estás motivado para criar? E agora a gente vai para uma parte mais teórica da aula. Nessa primeira parte foi mais lúdica, né? Aí a gente lendo poesias e agora a gente vai falar sobre conceito mesmo. Os gêneros literários. Ó, o termo gênero é utilizado nas diferentes formas de arte para denominar um conjunto de obras que apresentam características semelhantes de forma e conteúdo. E a divisão tradicional em três gêneros literários, que é o lírico, o dramático e o épico. Originou-se na Grécia clássica, com Aristóteles, quando a poesia era a forma predominante de literatura, e por nos parecer mais didática, adotamos uma divisão em 4 gêneros literários, desmembrando do épico o gênero narrativo,
ou como querem alguns, a ficção, para enquadrar as narrativas em prosa. Então vamos começar aqui pelo gênero épico. Quando temos uma narrativa, no fundo histórico, são os feitos heróicos e os grandes ideais de um povo, o tema das epopeias. Então o gênero épico vai ser quando a poesia aborda um tema de herói, por exemplo, a história de um herói, a história de um povo. O narrador épico mantém distanciamento em relação aos acontecimentos. Esse distanciamento é reforçado naturalmente pelo aspecto temporal. Os fatos narrados situam-se no passado. Temos, portanto, um poeta observador voltado para o mundo exterior, tornando a narrativa objetiva. Os Lusíadas, de Luís de Camões, é o maior exemplo do gênero escrito em língua portuguesa. Os Lusíadas, para quem não sabe, vai narrar a história das grandes navegações marítimas por parte do povo português. Então, como vocês estão vendo, os gêneros épicos tratam de heroísmo, de feitos grandiosos. O gênero dramático. Textos dramáticos são aqueles em que a voz narrativa está entregue às personagens, que contam a história por meio de diálogos e monólogos. Drama, em grego, significa ação, tá bom? Então não vem nada de tristeza aqui, galera. Drama, na verdade, significa ação. Então, ao gênero dramático pertencem os textos em poesia ou prosa, feitos para serem representados. Isso significa que entre o autor e o público desempenha papel fundamental todo o elenco que participa da encenação. O gênero dramático, na Grécia Antiga, desenvolveu-se por meio de duas modalidades. A tragédia, que aí sim, né, pode vir algo triste, né? E a comédia, que já vai para o lado engraçado, de humor. Gêneros lírico ou poético. Então vamos lá. A poesia lírica surge como uma forma de atender aos anseios humanos de expressão individual e subjetiva. Ela se define pela expressão de sentimentos e emoções pessoais. Uma outra marca característica de sua estrutura é o fato de dar voz a um sujeito lírico, diferente da narração impessoal própria da épica. Épica é heróica, tá bom? Lirismo, sempre quando a gente vê lirismo, já é relacionado a sentimentalismo. E esse nome lirismo vem de lira, tá bom, galera? Lá embaixo, ó. Seu nome vem de lira, instrumento musical que era usado para acompanhar os cantos gregos. Então a poesia ela era acompanhada com um instrumento musical, como música. Ao separar-se o texto de acompanhamento musical, a poesia passou a apresentar uma estrutura mais rica. Lira é esse instrumento que esse homem está segurando aí, ó, parecendo uma harpa. Gêneros narrativo. A palavra ficção vem do latim fictione, ato de modelar, criação, formação, ato ou efeito de fingir, inventar, simular, suposição, coisa imaginária, criação da imaginação, literatura de ficção é aquela que contém uma história inventada ou fingida. Fictícia, imaginada, resultado de uma invenção imaginativa, com ou sem a intenção de enganar. A essência da ficção é, pois, a narrativa. É a sua espinha dorsal, correspondendo ao velho instinto humano de contar e ouvir histórias, uma das mais rudimentares e populares formas de entretenimento. Mas nem todas as histórias são arte. Para que tenha um valor artístico, a ficção exige uma técnica de arranjo e apresentação que comunicará a narrativa, beleza de forma, estrutura e unidade de efeito. Gênero narrativo, elementos da narrativa. Então vamos lá, ó. O mundo da ficção desenvolve-se ao redor dos seguintes elementos estruturais, ou seja, um texto narrativo que conta uma história tem que ter, primeiro, personagem, que é a pessoa, né, que atua na narrativa. Pode ser o personagem principal, secundário, certo? E os outros personagens que também são importantes na narrativa. Temos que ter também em uma narrativa, em uma história contada, um enredo. O que é enredo? É a narrativa propriamente dita, né? Ou seja, é do que se fala aquela história, né? Que pode ser linear ou retrospectiva, cuja trama mantém o interesse do leitor que espera por um desfecho, ou seja, um final, né? Chama-se também simplesmente de ação.
Toda narrativa também tem que ter o espaço, que é o meio físico e social, onde se desenvolve a ação das personagens. Trata-se do plano de fundo ou do cenário da história, também designado de paisagem, ou seja, aonde a história acontece, o local. Temos também o tempo. Toda história tem que ter um tempo. É o elemento fortemente ligado ao enredo, numa sequência linear ou retrospectiva do passado, presente e futuro, com seus recuos e avanços. Pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico é o tempo da narrativa, marcado pelo relógio, pelo calendário, tá bom? Com horas, dias, meses, anos. E o psicológico é que se passa apenas na mente do personagem, por exemplo, em um momento em que ele está pensando. Então, o tempo é a época em que a história se passa. Pode ser na Idade Média, a história também pode ser futurística, né? Você imagina a história no futuro, certo? Pode ser no ano de 1980. Então, é a época em que a história acontece. E, por fim, o número 5, foco narrativo. Tecnicamente, podemos dizer que se refere às diferentes maneiras de narrar. Geralmente se resume em duas. Narrador onisciente, que é o autor que conta a história como observador, ele sabe de tudo, ele está de fora, então ele conta em terceira pessoa porque ele não participa, mas se ele é onisciente, ele sabe tudo o que se passa com os personagens, o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles tramam. E o B, narrador personagem. Autor conta encarnando-se numa personagem principal ou secundária e usa a primeira pessoa, ou seja, o narrador personagem, claro, né? Ele está dentro da história, ele participa da história, então ele narra em primeira pessoa de acordo com o que ele viu e presenciou. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. A atividade está lá no início da videoaula, tá bom? A página.